Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de língua portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre o editorial. Mas antes vamos cumprimentar o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Nossos objetivos: ler um editorial de edição especial de uma revista, compreender a posição do periódico frente ao tema, inferindo os sentidos de palavras ou expressão, produzir um editorial. Você já leu o editorial de algum jornal ou revista? Sabe como esse texto é produzido, sua finalidade, suas características? Uma dica que o editorial, como a gente viu, apresenta a posição do jornal, da revista, ele também é introduzido como carta ao leitor. O editorial é um texto que circula no meio jornalístico e apresenta a opinião da instituição a respeito de determinado assunto. Sua composição é estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Como todo texto dissertativo argumentativo, ele apresenta aqui o tema, apresenta também a posição, a tese em relação da instituição em relação ao tema, apresenta argumentos à instituição para defender o seu posicionamento e a conclusão do texto. Também é um convite ao leitor e uma introdução ao periódico. Vamos ler um fragmento aqui do editorial A Travessia das Letras. Um país sem livros. É impensável um mundo assim hoje em dia, mas o Brasil, na sua infância, não possuía tipografia e muitos manuscritos do período colonial. Só sobreviveram graças ao esforço pessoal de seus autores. Então, aqui, ele apresenta como era a questão da leitura, desde o período colonial, já não era muito cultural a questão aqui do contato do brasileiro com a escrita, Graças ao esforço de muitos autores, isso vem acontecendo. Primeira atividade referente a esse fragmento. Releia o primeiro parágrafo do editorial. Um país sem livros. É impensável um mundo assim hoje em dia, mas o Brasil, na sua infância, não possuía tipografia e muitos manuscritos do período colonial só sobreviveram graças ao esforço pessoal de seus autores. Qual é a ideia defendida pela autora já no início do texto? Conseguiu perceber o posicionamento, a ideia ali? Pensa um pouquinho, eu volto já comentando aqui essa questão com vocês.
Então, estudantes conseguiram perceber a ideia da autora? É impensável, é o que ela diz, né? É impensável um país sem livros. Essa é a tese, né? Opinião, ponto de vista pela revista através de sua editora. Então, segundo ali a instituição, é impensável um país sem livros. Um país sem livros, pensando bem, já se cogita um mundo assim um dia. Tem gente afirmando que o formato impresso é uma realidade predestinada à extinção. Uma nova geração de escritores utilizava os recursos digitais para expressar, criar a prosa, poesia ou microcontos no Twitter. Então, a nova geração digital aí de autores, escritores. Até os imortais, e aqui ela se refere aos grandes, né, os monstros, os consagrados escritores da literatura brasileira, da Academia Brasileira de Letras, reconhecem o poder dos sites, blogs e comunidades. Então, relembrando até para quem não conhece, a Academia Brasileira de Letras, uma instituição fundada no Rio de Janeiro, onde ali são premiados, condecorados, lembrados os grandes nomes, os grandes autores da literatura brasileira. Fundada por um dos principais autores também da nossa literatura, um deles, né, Machado de Assis. Vamos para a segunda atividade? Tem gente afirmando, releia, desculpe, tem gente afirmando que o formato impresso é uma realidade predestinada à extinção. Qual é a argumentação que a autora traz para essa questão da extinção do impresso? Então, ela faz uma afirmação aqui, que o formato impresso ele é predestinado à extinção. No fragmento do texto, qual é o argumento, né? O que ela faz para defender a sua tese? Dá uma olhadinha no texto, eu volto já já comentando com você essa questão.
Então, estudantes conseguiram localizar ali qual é o fato, né, que os argumentos usados pela autora para, então, afirmar que realmente os livros impressos estão em extinção. Ela usa como argumento o exemplo de autores que já usavam o Twitter para se expressar e apresenta o argumento de autoridade da Academia Brasileira de Letras, que já reconhece algumas publicações digitais. Então aqui é um argumento de autoridade. Vamos relembrar, quando o autor ele quer defender uma tese, ele pode recorrer também ao argumento de autoridade, uma instituição especializada no assunto, um especialista também, uma referência no assunto. Por isso ela cita ali a Academia Brasileira de Letras, além, né, dos autores que já usavam Twitter, algumas obras da Academia Brasileira de Letras também já estão digitalizadas. Então, isso é utilizar um argumento de autoridade. Continuando a leitura, se entre o Brasil do século XVI e do novo milênio as plataformas literárias são completamente diferentes, os nossos grandes autores serão sempre os nossos grandes autores. Entra século, sai século. É a eles e aos movimentos e inovações na escrita que lançaram, que é dedicado este terceiro volume da coleção Bravo para Entender. Os capítulos seguem uma ordem cronológica, uma sequência no tempo, e trilham uma espécie de viagem pelas letras praticadas no Brasil. Autores como Gregório de Matos, Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Rubem Fonseca e Bernardo Carvalho são radiografados em textos. Obras célebres como Grande Sertão, Veredas e Baía de Todos os Santos são interpretadas pelas lentes da fotógrafa Maureen Bisiliati. E, para amarrar ou não os destinos da literatura brasileira, o jornalista e escritor José Castelo dá sua contribuição num artigo instigante. Então aqui apresenta os grandes nomes que estão nesta obra, nesta revista, né? E claro, com a contribuição do escritor José Castelo. Aqui, ó, tem essa obra, né, apresentando a revista Bravo para Entender. Convidamos você para embarcar neste especial, que assim como os livros permanecem em formato impresso. Então, sim, já para instigar essa questão do impresso e do digital, esta revista está em formato impresso. Claro, tem a apresentação dos grandes autores ali. Feito por Patrícia J., editora. Vamos para a terceira atividade? Se você fosse editor de uma revista digital, pensando nessa convivência entre o impresso e o online, como você convenceria seu público de que é possível ser um leitor digital? Faça um esboço, né, um rascunho, com os argumentos que usaria. Lembre-se que você pode usar argumentos por exemplos ou por autoridade. Então, você vai defender, argumentar é defender a sua tese, a sua ideia e convencer o leitor. Você pode usar argumentos de autoridades, como a gente conversou ali, especialistas, instituições, ou usar argumentos de exemplo. Pensa um pouquinho ali como você faria para convencer o seu público, né, na questão de se tornar um leitor digital. Eu volto já já comentando aqui essa proposta com vocês.
Então, estudantes pensaram, articularam ali a sua tese, o seu ponto de vista, os seus argumentos de como convencer o público a se tornar um leitor digital? Bom, é um texto pessoal, né? Você ia criar esse texto, é uma proposta de produção textual, mas espera-se que vocês, né, mostrem aspectos positivos da leitura digital, a convivência com impressos, argumentos válidos. Então, aspectos positivos da leitura digital, né? Primeiro, o custo também, né? Você pode baixar o livro gratuitamente, ou então o livro tem um custo mais baixo. É uma leitura ali instantânea, você pode interagir, você pode também ter essa leitura a longo prazo, desde o período que você queira ficar com essa leitura digital. Então, tem vários pontos positivos que você pode usar como argumento da leitura digital. Próxima atividade. Releia. Se entre o Brasil do século XVI e do novo milênio as plataformas literárias são completamente diferentes, os nossos grandes autores serão sempre nossos grandes autores. Entra século, sai século. Dê um exemplo de plataformas diferentes e de grandes autores que você conheça. Então, se você não conhece ainda, pesquisa algumas plataformas, assim como afirma, né? Digital ou impresso, os grandes autores serão sempre os grandes autores. Entra século e sai século, eles são imortalizados, né? Devido às suas obras. Então, pensa um pouquinho, você conhece alguma plataforma? Pesquisa, se não conhece, é a oportunidade de conhecer. Eu volto já já comentando aqui essa questão com vocês. Então, estudantes pesquisaram ali algumas plataformas de leitura de literatura, existem várias bem interessantes, né? Então, a citação dos autores também depende,
o tipo de leitura, o tipo de plataforma, depende também do tipo de literatura que você gosta. Eu conheço alguns que eu vou passar para vocês, o Só Literatura, Literatura Brasil, Literatura de Cabeça, são algumas das muitas plataformas de leituras que vocês podem encontrar ali para ajudar vocês a conhecerem grandes autores também contemporâneos, por que não? E ajuda também na leitura. Lembrando que sempre a leitura, seja impressa, seja digital, ela é muito importante para vários aspectos no nosso dia a dia, né? Conhecer palavras novas, estimular a imaginação e também na questão de conhecimento. Lembrando que muitos desses autores são sim cobrados ali em vestibulares, em provas. Proposta aqui, ó, agora é sua vez. Na plataforma Redação Paraná, há uma proposta de produção de editorial. Agora é sua vez de treinar a sua escrita. Acesse o aplicativo através aqui deste link e faça ali o seu editorial com a proposta lá na plataforma. Siga as instruções da proposta no aplicativo. Leia os textos motivadores e apresente a sua redação ao seu professor. Se não conhece essa plataforma, é super interessante conhecer. Tem os textos motivadores ali, tem todas as instruções para você fazer a sua redação. Nós aprendemos que o editorial possui como intenção preparar o leitor. É importante destacar que em um editorial, a posição do periódico frente ao tema. Então, sempre apresenta o ponto de vista ali do jornal, da revista, da instituição. A produção de um editorial leva em conta o conhecimento de mundo do autor. Então, é importante se preparar, ler textos, pesquisar sobre a proposta, daí sim para você escrever um texto como este, um texto que você apresente o seu ponto de vista. Neste vídeo nós falamos sobre o editorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.